Olha, eu andei pensando muito em fazer esse Dedo de Prosa e Verso, porque é a partir de um material um pouco mais antigo, que eu já tinha estudado, já tinha lido, e fala do Fernando Gabeira. Uns 2 anos atrás, ganhei de um amigo querido 2 livros do Gabeira, o Democracia Tropical, que é esse livro aqui, ó, interessante, que ele faz umas análises muito contextualizadas do período do golpe da Dilma, que eu acho que hoje, por exemplo, soa bastante equivocado. É um livro de momento, assim, de umas colunas que ele fez nos jornais e tal, e que hoje, se você para ler, realmente parece um pouco fantasioso demais e tal, né? Algumas coisas foram provadas, a Lava Jato virou uma grande controvérsia, né? Então, enfim, eu acho que foi totalmente esvaziada. É um livro meio desnecessário como uma análise política. Mas onde está aquilo agora, onde está tudo aquilo agora, que é a vida dele na política, é um livro bem interessante, que é esse outro livro aqui, ó, que é do Gabeira. É uma espécie de autobiografia que fala um pouco da vida dele, de como ele foi parar na política, de como ele foi parar naquele fatídico sequestro do embaixador, que deixou ele tão conhecido no mundo, que deu depois no filme O Que é esse Companheiro, né, da família Barreto lá. Enfim, então, mas há alguma coisa de análise política que eu acho que é interessante mesmo. Diz aqui o Gabeira, no Onde Está Tudo Aquilo Agora: participei de uma comissão que foi investigar uma sequência de mortes de crianças na reserva Guarani Kaiowá de Dourados. Fiquei arrasado ao concluir que aquelas crianças morreram pela incompetência da equipe da FUNASA, responsável pela área indígena. O pior, os membros da equipe haviam sido escolhidos por critérios políticos, desalojando bons profissionais. Ainda em nossa investigação surgiram evidências de mau uso do dinheiro, notas fiscais estranhas, indicações claras de que houvera uso eleitoral de recursos. Os grupos que prometiam mudar a vida política no Brasil, varrer os velhos e maus costumes, tinham capitulado. Eu acho que é interessante, como uma biografia, como uma história da recente história política brasileira. Esse livro aqui vale a pena. O Gabeira é uma figura interessante. Eu votei no Gabeira, eu sempre fui muito fã do Gabeira nos anos 80, nos anos 90. Tinha uma figura um pouco homem feminino, né, que atendia a uma demanda assim, de um grupo do qual eu fazia parte, do grupo de homens, que conseguiam reconhecer essa delicadeza, que conseguiam desejar poder ser delicado, poder ter algo de mais humano, né? A gente não foi criado para ser super-herói, então eu achava o Gabeira uma figura muito interessante, que quando voltou ao Brasil criou o PV com um monte de gente bacana e tal. Eu acho que vale, assim, acho que talvez o revisionismo político dele tenha ficado meio envelhecido um pouco, mas como figura da história recente do Brasil, eu acho que ele é um cara espetacular, né? Em seu Democracia Tropical, Fernando Gabeira, né, diz que houve um esgotamento dessa nossa segunda fase democrática, que surgiu como um movimento direto e já, e que resulta num processo de renovação cujo vigor dependeria do impulso das ruas. Como o livro é de 2016, né, ele não conseguiu analisar nem o governo Temer e nem esse primeiro momento do governo Bolsonaro, que, aliás, duvido muito sequer que pairasse pela cabeça do Gabeira que ele fosse mesmo um candidato a presidente, né? E que, como candidato, que ele fosse sequer eleito, né? Mas, enfim, foi o que aconteceu. A história nos prega peças. De certa forma, o impulso das ruas se transformou no impulso das redes sociais. Ainda que as ruas sejam importantes, né, sobretudo em manifestações que se espalham pelo Brasil ou que ocupem as ruas com milhões de pessoas, o fato é que elas já não são capazes de ameaçar carreiras políticas como eram antigamente. Todo político morria de medo de uma passeata, de uma manifestação. Hoje em dia eles não estão nem aí. Por outro lado, ficam muito preocupados, sim, com as redes sociais. Morrem de medo de serem cancelados, por exemplo. As redes sociais, por outro lado, são uma ameaça mais contundente, né, à classe política hoje em dia. E a busca pela verdade dos fatos deve ser absolutamente crucial, né, nesse universo de fake news que a gente vive. Eu e o Gabeira concordamos, e um monte de gente interessante também concorda, que combater as fake news, que procurar as notícias mais corretas, mais bem estruturadas, mais bem pesquisadas, é, assim, o nosso papel político hoje fundamental. Hoje há mais de 200 milhões de smartphones nas ruas,
nos bolsos de um eleitor desesperançado e sem paciência, mas que, por outro lado, até mesmo em função dessa desesperança, aceita como verdade qualquer informação repetida mais de uma vez. Paradoxalmente, esse novo universo é capaz também de oferecer ao eleitor, um grau de transparência nunca antes visto no mundo. Hoje em dia, pela internet, tudo, absolutamente tudo, se investiga, se fotografa, se produz estatística e se gera informação. Esse elemento tecnológico pode sim transformar-se em um aliado poderoso dos governos, pode reafirmar a credibilidade de alguns, pode fazer a caveira de outros. O difícil é separar o joio do trigo, como diziam os mais antigos. É uma terra de ninguém, a famosa terra de Marlboro, vale tudo. E aí a gente não sabe exatamente para que lado andar. Aquele famoso grupo de WhatsApp da família, que a tia manda recado, o tio manda recado, que a avó manda recado, que o fulano manda recado, que o Beltrano, que o primo do padre, não sei quem manda recado, que garante que aquela história é verdade, muito provavelmente é um maior disseminador de fake news que existe. Na política é a arte do possível. Na política você tenta arregimentar coisas, fazer coisas. Ele fala muitas coisas sobre a história política brasileira. E aí acho que o que é mais importante assim, é que isso, quando a esquerda volta ao Brasil, no final da década de 70, né, quem é mais jovem dá uma pesquisada, as grandes figuras da esquerda brasileira foram todas exiladas, né, foram expulsas, é um jeito bonitinho de dizer que foram expulsas do Brasil, foram obrigadas a morar em condições, a maioria em condições subhumanas em vários países da América Latina ou em vários países da Europa. A gente fica pensando, nossa, que legal, foi morar na França, mas morou como, né? Nem todo mundo foi Fernando Henrique Cardoso, né? Nem todo mundo foi super bem recebido aí pelo establishment daquele país. A maioria comeu pão com diabo amassou. Mas o fato é que no final dos anos 70 todo mundo volta. E no que eles voltaram, a partir da lei da anistia, a pauta já não era mais tão marxista. Eles já não eram tão... Já não havia uma pauta tão revolucionária, você começa a introduzir as demandas das minorias, que são demandas importantes do movimento feminista, do movimento negro, do movimento LGBT. Então, a própria pauta do movimento ecológico, né, que vai fundar o PV. E aí você vai ter uma esquerda tentando se reinventar, né, sendo obrigada a se reinventar. Essa análise ele faz e é bacana, assim, interessante de pensar nisso, né? Enfim, as bandeiras da esquerda no mundo inteiro mudam, não é só no Brasil. Com a queda do Muro de Berlim, a ruína do socialismo se tornou tão ampla que a perspectiva de defender um caminho seguindo o modelo soviético parecia um tiro no pé, ainda que as camisas icônicas de um Che Guevara divinizado pela cultura pop ainda estampem boa parte das t-shirts da moçada nos campi universitários. O Che Guevara virou um ícone pop, né? Virou um mito, né? Uma mitologia. O Che Guevara virou uma figura idolatrada como símbolo, não como pessoa humana exatamente. Enfim, Cuba ou Venezuela não são mais modelos para ninguém de bom senso, né? Cuba, pela falta de estrutura que vive, né, hoje, apesar de ter modelos educacionais e de ciência, de medicina que dão banho em praticamente toda a América Latina, em boa parte da Europa, em alguns casos dá banho nos Estados Unidos. E a Venezuela nunca foi, na verdade, né? A Venezuela é um país miserável que depende do petróleo e que é governado por uma sequência de ditadores lá, né? O primeiro Chávez e agora o Maduro. Então não acho que seja exemplo de nada. O equilíbrio da sociedade é difícil e naturalmente imperfeito. Há gente mais progressista, há gente mais conservadora, há negros, pretos, brancos, há imigrantes, mulheres, homens, cis, trans, e o que mais surgir por aí. Então, uma sociedade democrática, para ser reconhecida como tal, necessita dessa diversidade, necessita do direito a essa diversidade. Tem muita gente falando disso aí, eu estou me repetindo, na verdade, mas acho importante falar. Talvez eu tenha alguma audiência e é importante que quem me vê, me assiste aí, ouça e entenda isso. A diversidade é necessária para uma sociedade democrática, para uma sociedade ampla, né? Eu quero deixar para os meus filhos um mundo em que as pessoas não julguem alguém por causa da cor, ou por causa do sexo, ou por causa do seu gênero, né? Que não se importem com isso, que isso seja absolutamente naturalizado na sociedade. Enfim, meninos, meninas e meniniques, a sociedade tem que ser pensada não como uma utopia, mas como um sonho possível. A convivência tem que ser possível.
esse foi o Dedo de Prosa e Verso de hoje.